Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um prazer estar usando esse meio para poder levar até você uma reflexão, um breve estudo bíblico a respeito de um dos temas que eu considero mais importantes para a fé cristã, que é entendermos os princípios básicos e elementares do que vem a ser igreja. Existe hoje uma confusão muito grande no meio cristão no Brasil a respeito deste assunto. Para você ter ideia, são mais de 50 mil denominações, pelo menos eu vi aí pesquisando em alguns sites, alguns indicam mais de 50 mil denominações que levam o nome de igreja. E muitas pessoas, infelizmente, por não terem um conhecimento básico a respeito dos ensinamentos de Cristo e dos apóstolos, acabam sem entender e acabam fazendo uma confusão muito grande sobre o que é igreja, o que é templo, o que é casa de Deus e o que é denominação. Muitos pastores, lamentavelmente, ensinam errado. Alguns por ignorância, outros por motivos às vezes muito relacionado a questões materiais. Mas vamos estudar e vamos ver hoje, pelo menos, os aspectos básicos, iniciais para entendermos o que é a igreja. Porque a partir deste entendimento podemos construir toda a verdade bíblica sobre este assunto, olhando, claro, para o que Cristo e o que os seus apóstolos ensinaram. Quero convidar você a ler comigo em Mateus capítulo 16, para começarmos, verso de número 15. Você vai ver que eu vou usar muitas referências bíblicas, você vai poder anotar, você vai poder conferir, você vai poder refletir sobre essas palavras, esses textos que eu vou estar usando, tá bom? Vamos lá. Mateus capítulo 16, verso de número 15, Jesus pergunta aos seus discípulos dizendo: "E vocês? Quem dizeis que eu sou?" Então Pedro respondeu: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." Respondeu-lhe então Jesus: "Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, pois não foi a carne nem o sangue quem te revelou, mas meu Pai que está no céu. Eu também te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela." Então, veja bem, aqui nós podemos extrair ensinamentos variados. Questões, debates teológicos giram em torno desse aspecto. Mas eu não quero entrar, por exemplo, no assunto sobre quem é a pedra, se é Pedro, se é Cristo, ou se é a declaração de Pedro. Eu quero focar nesse ponto que Cristo diz: "Eu edificarei a minha igreja." Veja bem, aqui nós encontramos duas verdades. A primeira delas é que quem edifica, constrói a igreja é Cristo. Cristo é o dono da igreja. Ele é o Senhor da igreja. A segunda verdade que nós podemos encontrar nesse texto é que a igreja é de Cristo. Ele diz: "a minha igreja." Então perceba que a igreja, ela não nasceu no coração do homem. Ela não nasceu na mente humana, ela nasceu no coração de Deus. Por isso que a igreja é tão importante para Deus, para Cristo e para nós. Agora, veja bem, o que é que significa a palavra igreja? No grego, esta palavra aparece como eclésia, que significa chamados para fora. Já mostrando um pouco daquilo que seria o propósito da igreja. O propósito da igreja não era ficar restrito dentro de quatro paredes. O propósito da igreja é sair para fora e anunciar as verdades do Evangelho. Agora, claro, existem figuras que simbolizam a igreja e eu quero olhar para essas figuras à luz do Novo Testamento para que nós possamos pensar juntos. Primeiro, a igreja é chamada de corpo de Cristo. 1 Coríntios capítulo 12, verso 27 diz isso. Corroborando com este texto, Paulo vai escrever Efésios capítulo 1, verso 22 e Efésios capítulo 5, versículo 23, dizendo que Cristo é o cabeça da igreja.
Então veja bem, nós devemos recorrer muito aos escritos apostólicos porque eles são a base da nossa fé e a base da nossa doutrina. Quando o apóstolo Paulo foi preso em sua primeira prisão em Roma, ele escreveu 4 cartas que são chamadas as cartas da prisão. Filemon, Efésios, Colossenses e Filipenses. Colossenses e Filipenses são chamadas as cartas gêmeas por alguns teólogos, porque quando em Colossenses Paulo apresenta Cristo como cabeça da igreja, em Efésios Paulo apresenta a igreja como o corpo de Cristo. Segunda figura da igreja aparece também em Apocalipse, pelo menos a segunda figura que eu quero falar aqui, porque a gente vai ver que vai ter outras ao longo das páginas do Novo Testamento, mas em Apocalipse capítulo 22, versículo 17, a palavra vai dizer que a igreja é a noiva de Cristo. E em 1 Timóteo 3, verso de número 15, o apóstolo Paulo, escrevendo ao seu filho na fé Timóteo, ele diz que a igreja é a coluna e o baluarte da verdade. Existem outras figuras para a igreja, como por exemplo a igreja como lavoura de Deus, a igreja como os eleitos de Deus, a igreja como santos e amados por Deus. São nomes que são dados à igreja ao longo das páginas do Novo Testamento, mas eu quero me focar apenas nesses 3. Igreja como corpo de Cristo, igreja como noiva de Cristo e igreja como coluna e baluarte da verdade. Surge então uma pergunta. Como era a igreja nos primeiros séculos? Em Atos, capítulo de número 2, no verso de número 46 e 47, a Bíblia vai dizer que os discípulos se reuniam no templo e nas casas. E aqui já adentramos a um dos aspectos mais importantes do texto bíblico e do nosso estudo. O fato dos apóstolos e dos discípulos estarem no templo significa que devemos estar obrigatoriamente vinculados a um templo? A resposta é não. Sabe por quê? Quando a Bíblia vai dizer em Atos que os discípulos estavam diariamente no templo e nas casas, não era porque os discípulos entendiam que aquele lugar era o lugar onde se devia cultuar. Mas era porque os discípulos entendiam que ali era um local estratégico para evangelizar. A prova está que nós não vemos nas Escrituras nem Jesus e nem os apóstolos orientando sobre a construção de templos. Se houver templos, poderemos usar esses templos para nos reunirmos. Mas se não existir templo, não tem problema, podemos nos reunir em qualquer lugar. Veja o que diz a palavra de Deus, por exemplo, em Mateus capítulo 18, versículo de número 20. Jesus diz assim: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. Note que Cristo não disse onde houver 2 ou 3 em um templo, mas ele disse onde houver 2 ou 3 reunidos, congregados, unidos em meu nome, ali eu estarei entre eles. Note, perceba a importância de nós já olharmos para os elementos básicos deste assunto tão importante, porque aí já começamos a desconstruir muitos ensinamentos errados a respeito da teologia da igreja, da eclesiologia da igreja. Ítalo, você é contra a construção de templos ou ir ao templo? Não. Mas eu quero dizer para você que não há base bíblica para dizer que você deve ir ao templo. Se não tiver templo, você pode cultuar e servir a Deus numa boa. O que muitas vezes nós vemos são instituições religiosas que, para aumentar o seu patrimônio, consequentemente a sua receita financeira, constrói templos suntuosos, templos belíssimos, quando na verdade não há nenhum texto bíblico que nos mande fazer tal coisa. Aliás, não há nenhum texto no Novo Testamento que nos mande fazer tal coisa. Então, perceba que o apóstolo Paulo também se reunia nas sinagogas. Nós temos que ir então para uma sinagoga porque ele ia para a sinagoga? De forma alguma. O apóstolo Paulo usava a sinagoga como um ponto estratégico, um local estratégico para poder pregar o evangelho. Não há, irmãos, nenhum lugar mais sagrado do que outro. A igreja, o altar, o púlpito da igreja que você frequenta não é mais santo do que o banheiro da sua casa.
Sabe por quê? Jesus deixa isso claro. Vou te dar um exemplo. A mulher samaritana chega para Jesus e disse assim: mestre, os judeus dizem que nós devemos adorar em Jerusalém. Os samaritanos, por sua vez, dizem que nós devemos adorar no monte. E onde nós devemos adorar? Jesus rompe com barreiras, com limitações geográficas, de espaços físicos. Jesus rompe com isso e Jesus diz o seguinte: vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Ah, mas Ítalo, alguns pastores dizem que nós temos que congregar. E dizem, por exemplo, usando Hebreus 10, 25, não deixemos de congregar como é costume de alguns. É verdade, nós não podemos deixar de congregar. Mas o que é congregar? A palavra congregar significa estar junto. Alguns pastores, por falta de conhecimento básico das Escrituras, ou por maldade, com interesses materiais, dizem que congregar é ir para o templo. Meu irmão, você pode congregar na sua casa. Se você se reunir com sua família, seu marido, sua mulher, seus filhos, chamar um vizinho, chamar os amigos, chamar os irmãos, e lerem as Escrituras, e orarem e adorarem a Deus, vocês estão congregando. Então dizer que congregar, não deixe de congregar. Os pastores dizem assim, não deixe de congregar como se congregar fosse apenas ir ao templo. É mentira, é engano, é erro. Congregar significa ficar junto, unir-se, reunir-se. Então é errado ir ao templo? Então não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que é errado dizer que o templo é a igreja ou que para congregar você precisa necessariamente ir ao templo. Isso que de fato é errado. Agora, adentrando então, você já deu para perceber que existe uma diferença entre templo e igreja e casa de Deus e templo. Eu vou especificar. Primeiro, o que é a igreja? Não é aquela caixa de tijolo que as pessoas se reúnem aos domingos, não. Não é isso. Não é aquele prédio. Igrejas são pessoas que receberam a Cristo como Senhor de suas vidas e foram salvas pela mensagem do Evangelho. Isso é igreja. De tal modo que eu e você somos a igreja do Senhor. E o que é templo? Existe o templo espiritual, a casa de Deus, a habitação de Deus. E esse templo espiritual somos nós. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, diz que o templo do Espírito Santo somos nós. E existe o templo, construção humana. E a Bíblia vai nos dizer, em Atos capítulo 7, verso 48, em Atos 17, verso 24, que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Aqui está as Escrituras. Incontestáveis, infalíveis, inspiradas por Deus, sopradas por Deus, para me dizer e para te dizer que o verdadeiro templo não é aquela construção tangível, o verdadeiro templo é o coração daquele que recebe Cristo como Senhor da sua vida. Mas então por que é que tantos líderes religiosos, tantos pastores não falam isso? Porque eles querem que vocês estejam lá aos domingos. Porque lá eles vão pregar que você tem que dar o dízimo. Porque lá eles vão pregar que você tem que vestir tal tipo de roupa. Porque lá eles vão pregar que você tem que ter uma carteirinha de membro de igreja. E nada disso é ensino de Jesus e nem dos apóstolos. Então, essas igrejas, entre aspas, porque você já sabe que a igreja não é a denominação, mas a igreja é você e eu. Essas igrejas, entre aspas, são verdadeiros comércios que foram criados, pensados, orquestrados para fazer disso um meio de vida. Pastores são profissionais, o evangelho para eles são um produto, a igreja é um comércio, o púlpito um balcão de vendas. E os crentes, os consumidores, porque não conhecem a verdade do evangelho. Com a expansão do evangelho, nós vamos para as Escrituras, nós vamos perceber que os cristãos eles não construíam templos. Eles não estavam preocupados em edificações.
Eles estavam preocupados em pregar a verdade do Evangelho. E onde que eles se reuniam, Ítalo? Onde que eles congregavam? Em Romanos capítulo 16, verso de número 5, eu vou ler aqui esse texto. Romanos 16, versículo de número 5, diz assim o apóstolo Paulo: eu saudo também a igreja que está na sua casa. Ou seja, a igreja que está na sua casa. A igreja somos nós, as igrejas, os irmãos, os cristãos, os discípulos se reuniam nas casas dos próprios irmãos para cultuarem e para pregarem o evangelho e para congregarem juntos. Não havia templo. Paulo não mandou construir templo, ele mesmo não construiu nenhum. Quando nós vamos também, corroborando a isso, 1 Coríntios capítulo 16, estou aqui nas Escrituras, 1 Coríntios capítulo 16, versículo de número 19, deixa eu encontrar aqui, diz assim: as igrejas da Ásia vos saúdam, saúdo-vos afetuosamente no Senhor, a Áquila e Priscila e a igreja que está em sua casa. Nós vemos aqui esse casal missionário, Priscila e Áquila, que tinha uma igreja na sua casa. Eles não construíam templo, eles se reuniam na casa deles. Corroborando a isso, Colossenses capítulo de número 4. Vamos para Colossenses capítulo de número 4. Colossenses capítulo 4, versículo 15. Eu cumprimento os irmãos de Laodiceia e cumprimento a irmã Ninfa e a igreja que está na sua casa. Veja bem, irmãos, mais um texto da palavra dizendo que os cristãos se reuniam nas casas. A igreja ia para a casa dos irmãos e não para construir templos. Filemon, quando Paulo escreveu a Filemon, também outro texto para corroborar o que eu estou ensinando, passando para os irmãos. Filemon, verso de número 2, vamos localizar aqui nas Escrituras. Filemon, capítulo de número 2, capítulo de número 1, né? Na verdade Filemon só tem um capítulo, vai falar o seguinte, ó: a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em sua casa. Mais uma vez, a igreja na casa. Os crentes não estavam construindo templos. Ítalo, você é contra templo? Não, eu sou contra. Muitas vezes a igreja que não ajuda um pobre. Muitas vezes a igreja que não ajuda um necessitado. Muitas vezes a igreja que vira as costas para aquele nordestino, aquele cearense, aquele sertanejo que está morando na casa de taipa, que precisa de uma ajuda. Eu sou contra a igreja, as denominações que viram as costas para essas pessoas vulneráveis para construir grandes templos. Repito, não é isso o que ensina as Escrituras. Templos não são igreja. Igrejas são pessoas. Deus não está preocupado em construções suntuosas e nem está preocupado na beleza do templo. Ele está preocupado em vidas, em conversão de almas, em transformação de corações. Então, veja bem, esse é o básico desse estudo bíblico de hoje que nós fizemos. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O Evangelho liberta da religião. O Evangelho liberta do engano religioso. O Evangelho liberta da prisão mental. O Evangelho liberta da hipocrisia farisaica. Vamos recapitular o que nós aprendemos hoje. Primeiro, o que é igreja? Igreja são os crentes, os cristãos, os discípulos de Jesus que pelo Evangelho foram salvos. Isso é a igreja. O que é templo? O templo espiritual sou eu e você. Essa é a verdadeira casa de Deus. O templo de tijolo é um lugar que não é sagrado, que não é santo. Repito, o púlpito da denominação que você frequenta não é mais santo do que o banheiro da sua casa. Não há lugares santos. Deus não santifica lugares, Deus santifica pessoas. Terceira verdade, o que é congregar? Congregar não é ir ao templo.
Dizer que congregar é apenas ir ao templo é mentira, é um engano religioso, para que você vá, lote os templos e lá os pastores tirem de você o seu material. Repito, até abrindo parênteses, eu digo, eu não sou contra as contribuições cristãs. Eu sou contra usar as denominações como verdadeiras empresas para tirar dinheiro. E aí eu até abro um parênteses e faço uma pergunta para você. Você sabia que tem igreja que funciona e trabalha como se fosse uma franquia? Pois é, exatamente. Igrejas que trabalham como se fossem franquias. Tem a placa lá, presbiteriana de tal, assembleia de tal, batista de tal. Aí todo mês aquela igrejinha lá pega e manda um dinheiro para a sede. Porque se não mandar, não pode funcionar. Não pode funcionar. Tira o dízimo dos dízimos e manda, e se o pastor daquela igreja não mandar, ele pode ser um homem piedoso, pode ser um homem de oração, pode ser um homem da palavra, mas ele vai ser tido como um péssimo obreiro. Por quê? Porque ele está sustentando essa franquia. Acorda, povo de Deus, conhecereis a verdade vos libertará. E por fim, que nós aprendemos que congregar não é ir ao templo, mas congregar é estar junto, estar unido aos irmãos. Aprendemos que os cristãos dos primeiros séculos não construíam templos. Ítalo, então qual é a origem dos templos? A origem dos templos é uma origem pagã. Só teve um templo no Antigo Testamento. Quando eu falo origem pagã, eu me remeto não ao Antigo Testamento, mas eu me remeto ao contexto sociopolítico dos apóstolos, porque quando nós vamos estudar a palavra, a história cristã, nós vamos entender que quem estava em alta na época dos apóstolos, Paulo, Pedro, dos discípulos, era o Império Romano. O Império Romano era politeísta e tinha templos nas grandes cidades, né, com o cristianismo se tornando a igreja oficial, a religião oficial do império aí por volta do ano 300, é que esses templos que eram de divindades pagãs passaram a ser usados como templos cristãos. Mas até então, não havia templo. Os discípulos não construíam templo. Repito aqui nas escrituras. Se reuniam nas casas. Te dei aí pelo menos 5, 6 referências sobre isso. Então, irmão, diante desse conhecimento, que você possa refletir, porque esse é o básico do entendimento do que realmente é igreja, do que realmente significa congregar. Repito, Jesus ele diz, onde houverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Que Deus te abençoe. Cristo, Senhor Jesus, muito obrigado pela Tua palavra. Que as nossas vendas possam cair dos nossos olhos e que nós possamos entender o verdadeiro evangelho puro e simples. Não esse evangelho que está sendo comercializado, porque é um evangelho falso, mentiroso, híbrido, mas o evangelho puro, o evangelho simples de Jesus. Nos dá entendimento da Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.